Boa noite, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Queridos, estamos aqui para mais uma live, abençoadíssima por Deus. Então, pessoal que está chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. O pessoal está chegando, está acompanhando. Muitos ainda não se identificaram aqui. Só a nossa irmã Elza Costa está aqui. Boa noite. Pastor Paulo Fontes, boa noite. Minha irmã Elza, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família. E já está aqui no chat, né, dando boa noite. Tem outras pessoas no chat, mas ainda não se identificou. E aí a gente não pode, então, ver, né, e saber quem está ao vivo, tá certo? E lá no Facebook, né, também estamos ao vivo lá no Facebook. Então, sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, né? Venham todos aqui compartilhar conosco e vamos pensar hoje sobre uma festa que aconteceu no deserto. É uma festa que aconteceu no deserto. E o texto, né, para a nossa mensagem de hoje encontra-se no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Tá certo? E nos diz assim a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Senhor, meu Deus, meu Pai, em cuja presença, Deus, eu me coloco diante da tua presença, com perdão dos meus pecados, Deus. Para te agradecer, ó Pai, por esta palavra que foi lida e será explanada, e que não fale eu, Deus, a tua igreja, mas que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um dos teus filhos que tiver acesso a esta palavra. Deus Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar, a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos em Cristo e daqueles que vão acessar essa live. Assim eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o deserto, geralmente, né, é um lugar de solidão, onde não há nada, onde não há ninguém, e mesmo no meio de uma multidão, uma pessoa pode estar sozinha.
como se estivesse no deserto. Falar de deserto e de festa parece ser coisas totalmente opostas. Uma festa no deserto não tem nada, não tem ninguém. Festa no deserto? Ou seja, mas que, pelo poder de Deus, pode acontecer e pode acontecer. Você crê nisso, amém? O povo de Deus, né, eram escravos no Egito. E por ser escravo, o povo de Deus não tinha o direito à festa, mas viviam amargamente o trabalho forçado. Ainda no capítulo 1, no versículo 7, vai dizer: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Deles quem? O povo de Israel. Queridos, quando o povo de Israel atravessaram o mar, cantaram e celebraram diante de Deus como uma festa, dirigidos, aquele povo, por Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 15, do versículo 1 a 19. E diz o texto que Miriam, lá do versículo 20 ao 21, capítulo 15, versículo 20 e 21, diz que Miriam, dançando com as mulheres e louvando ao Senhor. Queridos, diz o texto assim, ó, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Amados, olha a festa no deserto. 3 princípios característicos do deserto são, primeiro, o calor. O deserto é muito quente, mas quente mesmo. Segundo, a secura. É muito seco. O deserto é muito seco, você não está entendendo. Além do calor, ele é muito seco. Em terceiro, os perigos. O deserto é muito perigoso, não só de animais, né? Do calor, à noite é muito frio, olha o contraste. Mas caravanas de assaltantes, como os medianitas, os amalequitas, que passavam aquelas caravanas e assaltavam as pessoas e tomavam tudo que eles tinham. O calor no deserto é insuportável e pode desvanecer uma pessoa em pouco tempo. A secura do deserto impede de gerar vida. E os perigos estão por toda parte, como eu já falei. Então, Deus chamou o seu povo para atravessar o deserto e prometeu para o seu povo que seriam como uma festa no deserto. Ou seja, você deve estar se perguntando como é uma festa no deserto.
Queridos, é uma festa no deserto. Você sabe o que é uma festa no deserto? Uma festa no deserto. Meus amados, vamos refletir sobre algumas coisas essenciais para vivenciar esta festa no deserto, através do exemplo do Êxodo. Queridos, a primeira coisa, para que o povo de Deus pudesse vivenciar uma festa no deserto, seria a fé. Só pela fé que o pessoal poderia dizer assim, atravessar todo esse deserto só pela fé. Você concorda comigo? Amém? E a fé foi a condição para vivenciar a festa no deserto. Se o povo de Deus não acreditasse pela fé em Deus, nada teria acontecido. A vida deles ia continuar a mesma, trabalhando forçado, cada dia mais aumentando a tarefa, até pegar aí uma estafa e morrer de estafa. Mas aquele povo precisou agora colocar o pé na água para que o mar se abrisse. Olha o que é que diz Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Queridos, olha a situação de Moisés. Nos versículos anteriores, diz que quando eles chegaram às margens do mar vermelho, aquele marzão de água que você não conseguia enxergar o outro lado. À direita e à esquerda, duas grandes montanhas impossíveis de serem escaladas. Aquele lugar do hebraico é chamado Piarote, que quer dizer beco sem saída. E era realmente um beco sem saída. Mulheres, crianças, idosos. Como escalar aquela montanha com tanta coisa que estavam levando? Como nadar? Para onde? Se não fosse uma providência, um milagre de Deus. Moisés precisou acreditar. E aquele povo começou a pressionar Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui, Moisés, para sermos mortos na beira da praia pelos soldados de Faraó. Antes nos deixasse lá. E agora o que nós vamos fazer? E Moisés clama a Deus. E Deus disse para ele: Por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Igreja, nós precisamos saber qual é a hora de marchar. Tem hora que é para marchar, seguir em frente. Não é para murmurar. Se Deus fez a promessa que eles atravessariam o deserto, eles iam atravessar o deserto pela fé. E disse Deus a Moisés: E tu levanta a tua vara, Moisés, estenda a tua mão sobre as águas do mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em pé enxutos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Queridos, Moisés estava numa situação difícil, sendo pressionado pelo povo. Ele assumiu, ele creu em Deus.
atendeu o chamado de Deus para liderar aquele povo. E agora aquele povo, eles reclamam, pressionam Moisés e blasfemam. E Moisés precisou acreditar na promessa de Deus para o seu povo e levar esta mesma fé para aquele povo. Ele voltou ao palácio onde foi criado e levou a mensagem de Deus a Faraó. E aquela festa no deserto é resultado de fé. Você crê nisso, amém? Coloca a tua fé em prática, meu. Se você clamou a Deus, marche em direção ao Mar Vermelho. Mas quando chegar na beira do mar, não murmura contra Deus. Não questiona Deus. Porque se Deus não abrir o mar para você passar a pé enxuto, ele vai fazer com que você caminhe sobre as águas, mas do outro lado ele vai te dar a vitória. E você entoará um cântico de vitória ao nosso Deus. A segunda coisa, meus queridos, que é preciso para vivenciar uma festa no deserto é a obediência. Preste atenção que a fé, ela não está apenas baseada em palavras corriqueira que sai da boca para fora, mas a fé deve ser gerada através de atitudes. Deve ser obedecida, deve obedecer e exercer a fé. Você crê nisso, amém? Muitas pessoas não conseguem obedecer a Deus porque não acreditam de fato na promessa de Deus para a sua vida. A desobediência atrasou o cumprimento da promessa de Deus para que o povo pudesse alcançar a terra prometida. E Deus fez com que aquele povo andasse em círculos. Deus fez brotar água da rocha para mostrar o seu poder, para que aquele povo pudesse aprender a obedecer. Olha o que é que diz Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Deus já havia operado o milagre de abrir o mar, o povo passou a pé enxuto. Depois que passou, Deus ordenou que as águas voltassem, matou os soldados, os oficiais de Faraó, destruiu os cavalos, os cavaleiros, os carros. E mesmo assim, o povo murmurava. Olha o que é que diz Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Que coisa, hein? Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que fizeste o rio, e vai. Eis
que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Então Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e clamou, e chamou aquele lugar Massá e Mireba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? E é interessante, irmãos, que quando Moisés bate com a sua vara na pedra, a água jorra, e o povo tem água em abundância para beber no meio do nada. Quem é o ser humano que tem a capacidade de fazer de uma pedra jorrar uma fonte de água, senão o Criador? A festa no deserto, ela é fruto de obediência. É obedecer ou obedecer. A terceira coisa para vivenciarmos uma festa no deserto, além da fé e da obediência, é a perseverança. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Amém? Nós não podemos desistir. Portanto, queridos, não foi fácil atravessar. O Ailton ligou agora, disse que não estou conseguindo acessar. A Flávia também ligou. Olha aí. Não foi fácil acessar aquela não foi fácil mesmo atravessar o deserto. Precisaram suportar muitas, mas muitas mesmo, dificuldades. Mas em cada obstáculo, o Senhor estava com o seu povo, dando proteção, dando livramento. Muitas pessoas não permaneceram e por isso não entraram na terra prometida. Primeiro, porque murmuraram. Segundo, porque não acreditaram, meus queridos. Mas para aqueles que foram fiéis a Deus, não faltou o maná para o seu sustento todos os dias, conforme relata Êxodo capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 10º. Amém? As 10 pragas do Egito foram para mostrar o livramento do Senhor para o seu povo. E Moisés precisou ser perseverante, indo várias vezes falar com Faraó. Você vai ver que do capítulo 7 até o capítulo 12 fala sobre isso. Meus amados, para vivenciar a festa no deserto, é preciso perseverar. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa obedecer e a gente precisa perseverar e não desistir nunca. Deus pode transformar seu deserto em uma festa. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei qual é o deserto que você está atravessando. Uma coisa eu sei, que o meu Deus, o nosso Deus, se você tiver fé, obedecer e for perseverante, Deus transformará o seu deserto em festa. Você crê nisso, amém? O salmista, no Salmo 78, versículo 19, diz assim, ó, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto?
Queridos, sim, é claro que sim. Deus pode fazer uma festa no nosso deserto. Quando nós passamos por desertos em nossas vidas, nós precisamos de uma fé mais fervorosa do que o calor. Nós precisamos exercer a nossa obediência, mesmo em meio à sequidão e à escassez. E podemos enfrentar os perigos com perseverança, sendo que podemos vencer com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda do nosso Deus. Meus queridos, Deus faz uma festa em seu deserto. Não sei qual é o seu deserto. Talvez o público não saiba qual é o seu deserto. Talvez a sua igreja não saiba qual é o seu deserto. Talvez a sua família não saiba qual é o seu deserto. Mas Deus faz uma festa no seu deserto. Você crê nisso? Olha, se você, meu querido, usar a sua fé fervorosa mais do que o calor, exercer a sua obediência, mesmo em meio à sequidão e à escassez, e enfrentar os perigos com perseverança, podemos vencer com a ajuda do Senhor. Você crê nisso, amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela nossa irmã Elza Costa, né? Boa noite, pastor Paulo Fontes. Laís, boa noite, meu pastor, graça e paz. Laís pede oração hoje por uma amiga que acabou de ganhar neném, nasceu um pouquinho antes da hora e será transferido para Goiânia. Que Deus proteja ele nesse hospital. O bebê se chama Oliver. Nosso irmão Ailton Araújo, a paz do Senhor a todos. Deus seja louvado pela sua vida. Flávia Tavares, amém. Flávia Tavares, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bruna Rafaela, boa noite, graça e paz a todos. Renato Alves, a paz do Senhor Jesus. Cidinha, boa noite, a paz do Senhor. Pastor Paulo Fontes, que Deus continue abençoando a vida do Senhor, de toda a sua família. Um forte abraço a todos vocês. Irmã Rosemary Rodrigues Fontes, minha namorada há 34 anos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Flaviana Borges, graça e paz, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Graça e paz a todos os irmãos. O louvado e engrandecido seja o Senhor. Vamos estar orando pela vida desses irmãos e de todos os demais que puder ter acesso a essa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero colocar diante do teu altar, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, a vida da nossa irmã Elza Costa, da sua família, a vida da nossa irmã Laís, da família, nosso irmão Neto, o nosso irmãozinho Emanuel. Queremos colocar também a vida do Oliver, a vida da sua mamãe, dos seus familiares, que o Senhor seja com essa criança naquele leito, que o Senhor venha revigorar esta criança no nome de Jesus. Queremos te pedir pela vida do nosso irmão Ailton e família, pela vida da nossa irmã Flávia e família, pela vida da nossa irmã Flaviana e família, pela vida da Bruna, do Renato e família, da Cida e família. Ó Deus, pela vida da irmã Maria Cecília, da sua família, pela vida do nosso irmão Agostinho e família. Que Deus abençoe a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Tupaciguara. Abençoe, ó Deus, aqueles que fazem parte da família PIB Tupaciguara. Abençoe aqueles que não se identificaram e que estão assistindo o culto. A todas as famílias da nossa igreja, da Igreja do Senhor no Brasil e do mundo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja com todos nós,
e com todo o seu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém? Para você que chegou já na hora do amém, depois é só você voltar o vídeo lá e assistir depois, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa semana para todos vocês.